Hello students, teachers, welcome! Bem-vindo aí ao nosso Praticando de Língua Inglesa. Sou o teacher Ademir Ribeiro. Eu vou ficar aí com vocês então durante essa atividade aí de língua inglesa, que tem tudo a ver aí com o conteúdo que nós vimos na aula anterior. Vamos então iniciar o nosso praticando. Olha só, nós praticando de língua inglesa, né, nós trabalhamos aí o futuro formado com will, é exatamente esse o conteúdo aí base para as questões que nós vamos trabalhar no nosso praticando. Vamos iniciar então? Então, na nossa primeira questão, nós temos o seguinte, a forma interrogativa da frase, daí nós temos ali, né, they will move to another city next year, é. Então, a forma interrogativa, essa frase, né, que está em destacado de outra cor, ela está na forma afirmativa. Qual é a forma interrogativa dessa mesma frase? Qual das opções? Está na letra A, na letra B, na letra C, na letra D? Vocês vão escolher aí, tá? Vão ter um tempinho aí para ler com calma. Vão lembrar aí da estrutura das formas interrogativas, não é? E aí, assim que vocês encontrarem, nós voltamos aí com a correção dessa primeira questão. Então, gente, como é que estava essa questão? Bastante difícil, fácil demais? Bom, se vocês lembraram da estrutura das frases interrogativas, facilitaria bastante o trabalho de vocês, né? Ela tem uma estrutura bem específica.
que é muito diferente da forma afirmativa, né? Lembrando que na forma afirmativa nós temos a estrutura sempre de sujeito, verbo, complemento. Nas frases interrogativas, né, do futuro com will, nós vamos iniciar sempre com o verbo auxiliar, que é o will. Então essa mudança altera então a estrutura da frase. Nós temos sempre o verbo, depois aí o sujeito e aí o complemento e lá no final ponto de interrogação, que em inglês é o question mark. Vamos ver algumas respostas aqui. Olha só, o Pedro Henrique apostando na letra D. Aí nós temos a Ana Beatriz, né, da Escola Estadual Raimundo da Paz. Colocou também letra D. Thales apostando na letra D. Depois a Amanda, né, colocando letra B. Vamos ver a questão novamente, depois a gente volta aí com a resposta. Olha só. Então, lembre da estrutura, tá, gente? Nós temos uma alteração em relação ao sujeito e ao verbo auxiliar. Olha só, essa frase aqui está na afirmativa, certo? A alteração que de fato acontece é essa inversão aqui, ó, entre sujeito e verbo, tá? Então, se nós levarmos isso em consideração, a única alternativa que apresenta essa estrutura, iniciando com will, né, que é o verbo auxiliar, nós temos então, né, a opção B, will, they. Repare que eu estou iniciando com o verbo auxiliar e daí na sequência eu coloco o sujeito. É essa estrutura então das frases interrogativas, tá certo? E eu vou mostrar para vocês a resposta agora. Então, gente, essa é a resposta correta aí, ó, é a letra B, tá? Porque ele segue a estrutura. Olha só, a pergunta iniciando com o verbo auxiliar. Toda pergunta em língua inglesa, isso é uma regra geral, ele vai iniciar com o verbo, tá? Independente do tipo de pergunta, ele vai sempre iniciar com o verbo. E, eventualmente, eu posso fazer uma pergunta utilizando um pronome interrogativo, né? Com as WH questions, por exemplo. Mas, ainda assim, na sequência, nós teremos o verbo. Então, essa é a estrutura, tá? Sempre iniciando com o verbo e na sequência, então, nós sempre teremos o sujeito e, claro, aqui no final, o question mark. Tá certo, gente? Então, é a letra B a resposta correta, porque nas formas interrogativas há sempre aquela alternância, né? Alteração de posição entre sujeito e verbo, tá? Perguntas, então, iniciando com o verbo. Certo? Vamos para a nossa segunda questão? Olha só. Na nossa questão número 2, nós temos o seguinte. Destaque a frase que não apresenta erro quanto ao uso do futuro com will na forma negativa. Então, dentre as opções, nós temos uma alternativa, tá, que não apresenta erro quanto à forma negativa do will, tá certo? Então, vocês terão agora um tempinho aí para responder e, na sequência, nós voltamos aí, então, com a correção dessa questão.
Então, gente, essa segunda questão aí também trabalhando aí, né, com will, que foi o conteúdo da nossa aula anterior, só que agora vocês tinham aí que encontrar a forma negativa. A forma negativa, então, né, só para a gente relembrar, ele tem uma estrutura parecida com a forma afirmativa. A diferença é a presença do advérbio not, ou então, né, da partícula de negação not, sempre acrescida ao verbo auxiliar. Aliás, uma dica importante também, tá? Todas as vezes que nós estivermos trabalhando com verbos auxiliares, como é will, né, uma outra situação, um verbo modal, é sempre esses verbos, tá, gente, que vão sofrer alterações. Lembre-se, na frase anterior, na atividade anterior, né, na pergunta anterior, melhor dizendo, nós tínhamos então que transformar uma frase afirmativa em interrogativa. Quem que mudava de posição? O verbo auxiliar. Na forma negativa, mesma coisa. Quem vai sofrer alteração, quem vai modificar é o verbo auxiliar. Nesse caso, na forma negativa, ele vai receber então o advérbio not, tá certo? Então, isso já é um indício aí que vai facilitar, né, para vocês encontrar a resposta correta. Vamos dar uma olhadinha na questão novamente? Então, nessa questão, nós temos o seguinte: destaque a frase que não apresenta erro quanto ao uso do futuro com will, né, só que na forma negativa. Então, só para, né, justificar o que eu acabei de falar, nós temos que pensar em encontrar o verbo auxiliar, certo? Ele está aqui também. E ver se ao lado dele nós temos a forma negativa, que é o not, que pode ser will not, ou então a forma abreviada, como na letra D, won't. Na letra A nós temos a estrutura corretamente. Olha só, eu tenho o sujeito, aí eu tenho o verbo auxiliar, tá? Verbo auxiliar e acrescido do not. E aí o verbo aqui, gente, ele não tem o to, tá? Ele está no infinitivo, só que sem o to. O to, que é um indicativo, né, de que esse verbo aí ele não foi conjugado ainda, tá? Ele está no infinitivo. Quando eu coloco ele ao lado do verbo auxiliar, ele perde o to. Ele fica sem o to, portanto. Então, essa resposta aqui está correta, tá? Letra A. Na letra B, repare que eu não tenho not aqui. Então, já está descartado. Na letra C, nós temos também a falta do not aqui na sequência. Ele está aqui, ó, depois do verbo. Isso não pode, não está correto essa estrutura. Na letra D, eu até tenho o won't. Acontece que depois do won't, eu tenho a presença do to, que ele não deve estar antes do verbo, tá? Apesar desse verbo estar no infinitivo, ele não deve apresentar o to. Vou mostrar para vocês agora a resposta correta aqui. Enquanto isso, eu vou ler aí as respostas, né? Ana Beatriz colocando aí como a resposta correta a letra B, né? E a Amanda apostando aí na letra A, né? São os nossos alunos que participaram. Vou mostrar aqui uma questão importante agora nessa resposta aqui, né? Nós já vimos que é a letra A. Olha só, a estrutura, tá, gente? Nós temos, então, o sujeito, aí o verbo auxiliar will, a partícula de negação not e o verbo principal sem o to, tá? Então, essa aqui é a estrutura, certo? Como comentário, então, nós temos o seguinte, olha só. Na forma negativa, deve-se acrescentar a palavra not logo após o will, ou usar a forma abreviada won't. Tá certo? Então, esse é o nosso comentário dessa questão. Vamos agora para a nossa terceira questão. Olha só. Na nossa questão 3, nós temos o seguinte. A sequência que completa as orações abaixo encontra-se na opção. Então, nós temos 3 frases ali, né, cada uma com uma lacuna, que vocês devem encontrar o verbo que preenche ali corretamente. Olha só as opções. Nós temos da letra A até a letra D. Vocês vão ler aquelas frases e vão preencher então essas lacunas, depois vão escolher aí a alternativa que apresenta esses verbos, né, que preenche ali corretamente. Vocês terão uns minutinhos aí para responder, na sequência nós voltamos aí com a correção.
Então, gente, nessa questão aqui, né, vocês deveriam olhar, então, ali o contexto daquelas frases e colocar ali, identificar qual é o verbo que deveria preencher essas lacunas corretamente, tá? Vamos olhar essa questão novamente? Olha só, então, na primeira frase, né, nós temos will be, então nós já temos aqui uma forma interrogativa, né, por causa do ponto de interrogação, isso evidencia, e aqui no início nós temos, então, a estrutura sempre iniciando com o verbo, seguido do sujeito. Então deveria ser preenchido aqui das formas aqui dos verbos que contém ali, né, que está em uma das alternativas. Na letra B nós temos uma frase negativa, she will not. Então olha só a estrutura aqui, e aqui eles deveriam preencher, né, com o verbo adequado. Na terceira, então, nós temos uma vez mais uma frase interrogativa, né, seguindo a estrutura aí, iniciando com will e depois o sujeito. Vou mostrar para vocês agora as alternativas, olha só. As alternativas para preencher, então, nós tínhamos a letra A, to go. Letra A, to go, to stay, to make. Então, essa letra A aqui já está descartada pela presença do to, nós já sabemos que ele não deve ser utilizado. Na letra B, os verbos não alteram, tá certo? Eles não podem alterar. Nós temos o goes aqui já conjugado na terceira pessoa do singular, né, acrescido de es. Isso é uma evidência de que não pode ser essa alternativa, tá? Já que o verbo auxiliar will, ele proíbe, de certa forma, esses verbos serem conjugados, aí sofrer alteração quando conjugado com terceira pessoa do singular. Então, a letra C é uma forte candidata, é a resposta correta. E a letra D, então, nós temos um probleminha aqui, que todos esses verbos estão no gerúndio, né? Indicando que a ação está acontecendo. Terminação em ing, então, indica que nós temos um verbo indicando, então, né? No gerúndio, indicando que essa ação está acontecendo, portanto, está errado. A Brenda, então, está colocando aqui, né, questão letra C como resposta correta, e a Ana Beatriz aqui apostando na letra D. Vamos olhar, então, a resposta correta? Olha só. A resposta C, então, tá? Como vocês conseguem perceber. O verbo, então, né, nós temos o go, o stay e o make, né? Para preencher corretamente, eles não devem ser acrescido de to. Aqui, então, o problema é a presença do verbo conjugado em terceira pessoa do singular. E aqui eu tenho verbos com terminação em ing, indicando gerúndio, né, indicando que a ação está acontecendo nesse momento. O comentário, então, da resposta, olha só. O modal, né, o verbo will, sempre será acompanhado de verbos na sua forma base, ou seja, o infinitivo. Em língua inglesa, o infinitivo tem a presença do to. Só que quando eu conjugo aí com o verbo auxiliar, no caso do will, ele perde o to, ele fica sem estar conjugado e sem o to. Tá certo, gente? Vamos para a nossa quarta questão, olha só. A única alternativa que apresenta um dos usos da expressão do futuro com will é... Então, né, qual é a alternativa que apresenta, então, o uso, né, um dos usos da expressão, né, de futuro com will? Vocês vão ler aí atentamente essas alternativas, encontrar a resposta e na sequência aí nós voltamos para a correção.
Então, gente, na nossa última questão aí, né, uma frase aí né, uma questão que define aí a utilização do will, né, uma questão aí bem fácil, né? Por eliminação a gente chegaria aí à resposta correta. Vou olhar então agora novamente a questão, depois a gente vai olhar aqui algumas respostas dos nossos alunos. Vamos lá? Olha só, então, na questão 4, a única alternativa que apresenta um dos usos da expressão de futuro com will é... Então aqui vocês vão por eliminação, né, gente? Nós temos então na letra A, falar sobre o passado? Obviamente, né? Não, nós não temos então o will para falar no passado. Letra B, falar de atividades que planejamos fazer em um futuro distante? Então aqui é uma possibilidade muito forte de ser a correta. Letra C, falar sobre futuro próximo? Também poderia, só que nós temos um outro verbo aqui que é mais utilizado nessa situação, que é a expressão going to. Então também, embora seja uma candidata, não diz exatamente a utilização do will. E na letra D, falar sobre ações do dia a dia. Também não, tá? Nós estamos falando de algo do tempo presente, né? Nós estamos falando de futuro, então, portanto, a letra D também está descartada. As respostas que nós temos, então, dos nossos alunos são as seguintes. Olha só, a Brenda apostando na letra B. Aí a Amanda também apostando na letra B, inclusive colocou ali a resposta correta, né? Falar atividades que planejamos fazer em um futuro distante. E esses alunos aí, então, que participaram, colocaram apostando aí na letra B. Eu acho que vocês acertaram, né, gente? Lembrando que a formação de futuro com will, ele se dá também nessa perspectiva de um futuro distante. Quando nós queremos falar de algo que vai acontecer de forma imediata, no futuro imediato, nós vamos utilizar então a expressão going to, que também é um formador de futuro. O will, então, ele é falar de desejo, né, de algo que vai acontecer no futuro, quer dizer, a possibilidade de acontecer, tá? Então, portanto, ele se trata também de um futuro distante. Vamos confirmar a resposta? Olha só. Então, é mesmo a letra B, tá, gente? Falar de atividades que planejamos fazer em um futuro distante. Olha só o comentário. Falar de atividades que planejamos fazer em um futuro distante é uma das características do uso com will. Tá certíssimo, então. Parabéns aí a todos os alunos que participaram, tá? Né? Falando aí, tratamos aí sobre esse verbo formador de futuro. E por hoje, então, acabou a aula de língua inglesa, né? Essa atividade de língua inglesa. E nós nos vemos aí nas próximas aulas, tá certo, gente? Bye, bye! A sua aula continua no próximo vídeo.